agir por mim mesmo, porque eu já vi que Deus está trabalhando de uma forma muito especial nessa noite. Amém, irmãos? Eu vendo aqui esse jornal nessa noite, eu vi que Deus já está falando conosco, e de uma certa forma foi de encontro, né, com um texto que eu li hoje à tarde. Eu estava lendo uma parte de um livro do escritor Orlando Boyer, e eu li esse trecho que me chamou muita atenção. Ele contou a história de um casal bem idoso, mas bem idoso. A sua esposa já perto de partir, e ela olhou para o esposo, perguntou: já está escurecendo? E ele, percebendo que a esposa já estava partindo, e ele disse: sim, está escurecendo. E ela disse: nós vamos ter um culto nosso, evangelístico, culto da família aqui em casa. Sim, vamos ter. Ele concordando com ela. Ele disse assim: todos já chegaram. E ela estava se referindo aos seus filhos. Ele: sim, todos já chegaram. Só porém que um dos últimos filhos já havia partido e já estava com o Senhor. E ela olhou para ele e disse: a casa já está fechada e todos estão dentro? Ele disse: sim, querida, todos estão dentro. Ela chamou ele, abraçou o pescoço, disse: e o Senhor vai nos guardar com todos dentro, e estaremos com ele dentro. Ela estava dizendo alegre e feliz: a nossa casa está servindo ao Senhor. Ela estava partindo para a eternidade com a felicidade e a alegria de saber que seus filhos também estavam na presença de Deus. Todos dentro. E eu vendo esse jornal hoje aqui, vendo a alegria de uma mãe, vendo a alegria de um testemunho, né, podendo aqui colocar diante de todos a sua história, a sua vida, mas também colocando aqui a preocupação de uma mãe, a confiança. Por isso, nessa noite eu fiz questão de ler estes versículos aqui, porque aqui o salmista, ele louva a Deus, agradecendo, porque ele confia, ele tinha uma confiança extraordinária no Deus Todo-Poderoso. Quando uma mãe, ela dobra o joelho e confia no Senhor, ela está dizendo: Senhor, eu estou colocando a minha esperança, eu estou colocando a minha segurança, eu estou colocando a expectativa, eu estou confiando que o Senhor não vai me deixar sem antes me dar a vitória que eu preciso. Para alguns pode parecer comum uma história como esta noite, porque talvez alguém disse: talvez é impossível alguém tirar o meu filho que está na situação que se encontra. Mas Deus, ele é poderoso. Enquanto você está orando, Deus está pelejando por você. Enquanto você está dentro de casa, pela madrugada, como muitas das vezes eu vi a minha mãe orando, eu entrava pelo corredor no lado, eu chegava a dar uma parada no corredor e eu ouvia o clamor da minha mãe, pedindo: Deus, salva os meus filhos, Deus, salva os meus filhos. Apesar vamos dizer assim, das limitações da minha mãe, ela temia o Senhor. Apesar das suas fragilidades, ela tinha uma confiança no Senhor. Eu lembro que no dia 5 de janeiro, se não me falha a memória, eu entrei dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali na Vila Borne, e quando eu entrava ali dentro, eu entrei e sentei, mas porém meses antes eu havia entrado no mesmo lugar, porém não consegui ficar dentro da igreja. Quando o pastor começou a ministrar, eu não me contive, tive que sair, e saí desesperado, porque a minha alma estava muito aflita, angustiada. Mas no dia 5 de janeiro, eu entrei dentro da igreja, sentei num dos bancos enquanto o pregador ministrava, e eu já comecei a dizer: será que não vai perguntar quem quer aceitar Jesus? Será que não vai fazer essa pergunta? Eu estou angustiado, eu preciso ouvir essa palavra, porque eu quero me entregar nesta noite. E se ele não fizer, eu vou me oferecer para Jesus nessa noite. Tanto era o desespero que estava dentro da minha alma, a minha angústia, o meu sofrimento. Eu já não aguentava mais viver. Por algumas vezes eu tinha até tentado tirar a minha vida. Mas naquele dia, quando o pastor então perguntou, o pregador na época era Eduardo Berzinski, se não falha a memória, ele ministrava aí na Borne, e eu aceitei Jesus como Salvador. Agora eu confesso que não foi fácil. Não foi fácil ter aceitado ele e permanecer. Muitas coisas surgiram depois disso, muitas dificuldades, e muitas das vezes o inimigo tentando
fazer com que eu saísse do seu caminho e da sua presença. Mas daí eu comecei a fazer algo. Eu disse: Deus, eu preciso ficar na tua presença. 1 ano mais ou menos eu não caminhei mais no bairro da Mole. Eu saía do trabalho para casa e não saía para a rua mais por 1 ano. Depois de um tempo, aí eu comecei a dar uma caminhada. Encontrei algumas pessoas em um lugar onde eu ia para usar droga, um campo de futebol. Nós ficávamos todo dia à tarde ali. Aquele dia eu fui lá, encontrei todos os amigos, e eu cheguei para eles e fui falar de Jesus para eles, porque todo novo convertido, se ele tem